Isso, muito bom. Então eu devolvo aí, a Carla já voltou? Vamos aguardar. Você esteve atento às considerações do Everton, Francisco? Sim, tive. Então, fica à vontade. Vamos ter ele como grande parceiro aí para poder, né? E realmente quem tem principalmente essa visão, né? Para que a gente possa ter o melhor instrumento aí né? Para poder corrigir distorções, né? Ainda mais com o dado concreto de que só tem olhado para um lado, né? Então a gente tem que essa questão de ser justo, né? Nas ações e coibir, né? Esses excessos, essas pessoas que se aproveitam, né? De um caso que é comum, mas que desviam a finalidade, né? Desviam aí não fazem aí a gente balizar para que a gente tenha uma regra justa, né? Uma regulação justa. Exato. Bom, a Carla já voltou, o Everton está aqui, o Francisco e eu. Vamos ver mais algum conselheiro que já tenha voltado. Eu não? Paulo, eu posso comentar sobre os hidrômetros? Fique à vontade, pode comentar. O que foi feito recentemente, para mim, era o meu sonho à época também, porque eu nunca entendi a razão da Saneago cobrar o hidrômetro. E sempre a gente tinha nesse trabalho essa questão. Só um minutinho. Agora não tem, por isso que eu não encaminhei, não. Perdão. Então, essa questão do Ixi, agora me perdi. Paulo, voltei? Ouvindo, Everton, pode falar. Tá. Desculpa, era uma questão urgente com o presidente da Comburg aqui, mas já consegui resolver. A questão desses hidrômetros, eu acho que foi um ganho assim, muito grande, né, que a própria Saneago se responsabilize pelos equipamentos, ou seja, antes fazia a aquisição e a partir dessa aquisição era responsabilidade da Saneago uma eventual troca. Agora ficou completo o ciclo, mesmo porque a própria Saneago tinha as exigências de padrões, né? Não tinha versatilidade para que você pudesse colocar o hidrômetro de forma específica, né? Por exemplo, se eu, antes disso, quisesse colocar um hidrômetro volumétrico, que o resultado dele é muito melhor, é bem mais exato, ele não, como diz o outro, ele não roda ao contrário, ele não roda muito com ar, uma série de detalhes técnicos, a gente não podia fazer. Então, hoje, pelo fato de até a padronização, houve essa questão para que fosse...
compartilhar. Agora não vou comentar. Ok, obrigado. Então, houve essa questão da uniformização, e a gente que começou isso lá atrás. Eram vários tipos, vários padrões, né? A partir daí, como começou uma padronização e começou, assim, alguns eixos para reduzir perdas, vários programas assim que a gente fez, que alcançou muito bons resultados nos pilotos que a gente fez, mesmo na época, em conversa, em reunião de diretoria, eu coloquei que seria realmente importante que a própria empresa se manifestasse no sentido de ter o ciclo completo de seus próprios hidrômetros, né? Hoje, por exemplo, a Saneago já está mudando completamente o parque de micromedição. Hoje já está colocando todos eles volumétricos, o que está causando um impacto muito grande na própria receita dela, né? Porque a coisa mais interessante, se vocês tiverem a curiosidade, é só fazer uma avaliação do SDIS, né, de várias cidades, você vai ver que o volume faturado muitas vezes é maior do que o volume produzido. Tem inúmeras cidades que têm isso, né? E com o sistema de micromedição volumétrico, isso cai por terra, reduz a menos de 2% as falhas. É um elemento, assim, ele é 4, 5 vezes mais caro do que o hidrômetro normal. A partir do momento que isso ficou com a Saneago, houve um ganho muito bom do consumidor, né? Que, sem sombra de dúvida, teria que aderir a esse procedimento, mesmo como troca, ou então para a colocação do primeiro medidor. Foi uma ação que, do meu ponto de vista, quando começou a ser válida, foi um ganho tremendo para o consumidor e que, com certeza, representa muito. É o comentário sobre o hidrômetro. Nós estamos certinho. Muito bem, Everton. É importante você estar dizendo que, para a empresa, isso também é interessante, porque ela consegue padronizar e estabelecer uma disciplina em relação a isso, não fica refém de cada cidadão instalar o equipamento que quiser. E eu acho, a Carla me corrija, que isso ficou mais evidente, ou ficou sem nenhuma dúvida com a modificação do marco regulatório. Foi isso, Carla? Ou já tinha no marco anterior essa obrigatoriedade? Não, o texto era o mesmo. O texto era o mesmo, né? Só o Ministério Público é que chamou a atenção para isso, por isso é que ele mandou voltar lá atrás, né? Bem antes, para reparar essas coisas. Tanto é que ele a decisão, ela diz que tem que pagar tudo a partir de 2014, se não me engano. Uhum. Bom, gente, então, eu quero, antes de encerrar, franquear a palavra aos demais participantes, convidados e conselheiros, mas, enfim, depois das falas dos demais, encerrar a reunião com o aval dos conselheiros de que esses temas apresentados pela Carla, esses documentos apresentados pela Carla, estão sendo encaminhados por deliberação desse conselho à Câmara Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. Aliás, outra deliberação é de que, eu não sei se pode mudar, Mônica, aqui o nome da Câmara, porque a gente ficou chamando Câmara de Saneamento, mas esse nome está errado, né? Onde é que está esse nome? Na lei, no decreto? A gente está chamando de abastecimento de água. Ok. Algum conselheiro gostaria de fazer mais alguma consideração antes da Câmara Setorial analisar os documentos? Nós ainda teremos oportunidade de ainda falarmos sobre esses assuntos quando chegar a análise e o parecer da Câmara Setorial, caso a gente queira acrescentar alguma coisa. Outra pergunta que eu queria fazer ao Cleiton é se esses documentos foram encaminhados aos conselheiros.
Você vê, ou alguém aqui vê alguma objeção a encaminhar os conselheiros por e-mail? Você vê, Carla? Não. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque os conselheiros não precisam ficar simplesmente aguardando o relato da Câmara. Se o conselheiro quiser ler os documentos também, para opinar durante a deliberação na próxima reunião, fique à vontade. Então, eu já peço ao Cleiton, que secretaria aqui o Conselho e a presidência da Agência de Regulação, que encaminhe por e-mail para os conselheiros esses documentos que nós estamos hoje encaminhando à Câmara Setorial para análise, relatoria e parecer. Certo, Cleiton? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Eu gostaria de... Mudou aqui a composição de quem está à frente da Câmara, né? Mas os componentes continuam? Eles... Ou vai haver uma nova indicação dos componentes da Câmara? Tá, vou falar aqui para você. Quem são os atuais componentes, Francisco? A Lúcia Helena, representando a ABS Seção Goiás, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, o Manuel Rodrigues Chaves, professor da Universidade Federal de Goiás, e a Adriana Pereira de Souza, representando o CORECON, o Conselho Regional de Contabilidade, além do Felipe Bueno, representando a Saniago, e o João Batista de Deus, representando os usuários, indicado pela CTB e pela ADUF, Associação de Docentes da UFG. O professor João Batista, né? Gente finíssima. Nós estamos convocando para o dia 20 agora, 20, Mônica? 20, o fórum? O Fórum Social de Debate será realizado dia 20, e nós, Francisco, ou vamos reafirmar esses nomes por indicação desse fórum, ou ele será recomposto também, certo? Mas até o dia 20 pode-se trabalhar com esta equipe. E nós encaminharemos também novo ofício a Saniago, pedindo a indicação ou a recondução do Felipe, que é o atual representante dessa Câmara, tá certo? Ok. Eu achei que você iria perguntar, porque eu esqueci de tratar, qual o prazo que a Câmara Setorial teria para devolver essa análise aí para o Conselho. Mas eu queria, de forma generosa, pedir aos conselheiros que o Francisco e a Carla sentassem primeiro, conversassem e propusessem os dois conjuntamente a mim, presidente do Conselho, um prazo suficiente para eles analisarem esses documentos, ou apresentarem todos de uma vez numa reunião, ou fazerem um escalonamento, Carla, uma programação, e a gente vai deliberando no Conselho em função do que a Câmara for liberando como análise e relatoria. Certo, Carla? Ok. Aí você, com a sua urgência, senta com o Francisco, combina com ele uma data e me proponha como presidente do Conselho. Eu consulto aos conselheiros se a gente pode deixar em aberto a data de apresentação do relatório e parecer, tendo em vista que são 4 documentos que o coordenador precisa tomar conhecimento do volume, da complexidade deles primeiro, considerando também que o coordenador foi indicado hoje também, que a gente deixe em aberto e depois eu aprove esse cronograma e comunique ao Conselho aqui. Se os conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão e nós vamos encaminhar dessa forma. Se quiserem fazer alguma contestação,
eu estou franqueando a palavra. Não havendo contestações, a gente está encaminhando os documentos ao Francisco, coordenador, para que ele, junto com a Carla, coordene os trabalhos aí de análise, relatoria e parecer desses documentos, para que os conselheiros apreciem o parecer e votem nas próximas reuniões, a serem marcadas em função desse cronograma. Peço também aos conselheiros que, tendo disponibilidade de tempo, leiam os documentos que serão encaminhados no e-mail de vocês. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Quero, antes de encerrar, franquear a palavra e, em seguida, declarar encerrada essa nossa reunião. Não tendo manifestações, a reunião está encerrada. Agradeço a presença de todos os conselheiros e os convidados servidores da Agência de Regulação aqui presentes. Um grande abraço, bom almoço.